1h06, é o Sala de Redação, uma segunda-feira depois de uma rodada que o Grêmio se tornou vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro, ganhando da equipe da Ponte Preta por 2-1 e o Inter perdendo por 2-1 para o Palmeiras, encerrou o turno em 7º lugar. Portanto, estamos aqui para falar com vocês e eu começo com a pesquisa interativa, querendo a sua participação, e a pesquisa interativa pergunta o seguinte: depois de tanta discussão, será que o Lucas Leiva será mesmo titular do Grêmio? Pois é a pergunta que nós estamos fazendo. Tá legal? E tudo isso para calcário e argamassa Confie na Fida, Tintas Kirin, a tinta gaúcha. Quero lembrar que a Facate e a Ampara convidam para o prêmio Professor Inovador do Vale do Paranhana. Informações na facate.com.br. Facate, escolha a qualidade, escolha a Facate. Um abraço para o Walter Santos, que está ouvindo Sala de Redação neste momento. Guerrinho, o que aconteceu com o Inter entre primeiro e segundo tempo lá no Allianz Parque? Mal escalado, né? Sem centroavante. Quem é que fez o primeiro gol do Palmeiras? O zagueiro. Claro, não tinha quem marcar, foi embora pra frente. Não existe time sem centroavante, cara. Por isso que ele custa tão caro. Vai jogar com dois caras de lado. Não, tu ganhando 1-0, o adversário te sufocando, tu tem a saída pelo lado, tudo bem. Agora, jogo normal tem que perturbar o zagueiro adversário, não pode dar vida mansa pra ele. Senão ele não precisa nem trabalhar, muito mal escalado. Aí no segundo tempo mudou tudo. É verdade que o Inter entregou o jogo no final. Sim, mas parei um pouquinho, vamos voltar um pouquinho. Eu até fui de manhã vender a minha televisão. Tem duas bolas no travessão do Palmeiras, não conta aquilo? Sem goleiro, sem nada, aquilo ali não conta, aquilo ali não é chance de gol, nada. Então, o Internacional perdeu para um time que é melhor do que ele, bem melhor do que ele, que tem material humano, tem grupo. O Inter não tem. Entra o Maurício, cara a cara com o goleiro, erra. Dá pro Dudu aquela bola, sabe o que acontece? O fotógrafo vai trabalhar. Essa é a diferença. Então, tá bom demais para quem começou o Campeonato Brasileiro sonhando em fazer 45 pontos e escapar do rebaixamento. Tá bom demais. Agora, o Inter precisa fazer uma coisa. O Inter precisa focar aquilo que tem chance, que é a Sul-Americana. Não dá para ficar de olho nas duas. Eu não conheço e desafio alguém que me apresente quem come banana e assovia ao mesmo tempo. Escolhe uma das coisas, tu vai ser bem sucedido. Leonardo Oliveira, por que o Inter não foi melhor? O Inter adotou a estratégia errada, né, Pedro? E surpreendeu até a escalação do Mano, porque essa estratégia dele de usar os dois jogadores velozes na frente, ela já tinha dado uma amostragem ruim no jogo contra o São Paulo. Em determinado momento ali, por 20, 25 minutos do jogo, do segundo tempo, ele usou essa estratégia de Pedro Henrique e o Wanderson, e eles não se conversaram, não dialogaram. Para tu usar, ela é válida, claro que ela é válida, mas a partir do momento em que tu treine, que tu tenha um meia que no momento de ataque aprofunde mais o jogo, o time perde profundidade, a bola bate e volta. Outra, o Pedro Henrique e o Wanderson passaram o primeiro tempo todo recebendo a bola de costas. Eles não são jogadores para jogar de costas, eles são jogadores para pegar a bola e partir para cima dos zagueiros. E depois a gente pode aprofundar mais, a gente vai entrar no Grêmio. Eu vejo que o Mano e o Roger, eles têm o mesmo dilema. Eles têm dois bons jogadores e eles precisam encaixar esses dois. No Grêmio é o Vila Sante e o Lucas Leiva. Eu acho que até o problema do Roger ele é maior do que o do Mano. O Mano consegue, com uma formação, com uma outra ideia, ou com outro sistema, encaixar Wanderson e Pedro Henrique. O Wanderson, quando ele sai do Inter, ele sai como um grande nome do time, ele se machuca. Só que o Pedro Henrique chega e sobe, né? Escala a hierarquia no grupo e vira uma referência técnica também. E o Mano tá tentando encaixar os dois, porém, sem um centroavante. Aí eu concordo muito com o Guerra, que o time perde profundidade. E se a gente for olhar o alemão contra o São Paulo, o alemão contra o São Paulo tinha jogado bem, foi até injusta a saída dele, não jogando de costas, como pivô, partindo com a bola. E ontem contra o Palmeiras, exatamente da mesma forma. Ele construiu as melhores jogadas e fez o gol, partindo com a bola para cima do zagueiro. Enfim, é questão de estratégia. Ele errou a estratégia e aí acabou perdendo o jogo. Deixa eu te dizer o seguinte, tu lembra da Copa de 90, que a Itália com o Klinsmann e o Rummenigge, dois jogadores de velocidade, não centroavantes, ganharam a Copa do Mundo.
Vou te lembrar outra. O Palmeiras não tem centroavante, bota os dois baixinhos. Eu acho que o principal erro não foi nem estratégia. Eu acho que o principal erro foi colocar em campo um jogador que não conseguia caminhar, que é o Wanderson. Não, e aí também o alemão não jogou. Tem um problema que é maior, tem uma questão maior, Pedro, boa tarde para todo mundo. O Inter perdeu para o Palmeiras porque o Palmeiras é muito melhor do que o Inter. A gente não pode perder isso de... Por exemplo, o Vanderlan. Não para fazer aquilo que fez no primeiro tempo. Mas no segundo o Inter equilibrou. O Vanderlan, por exemplo, né, o lateral esquerdo. O Inter, liberando seus laterais reservas, quem ele tinha para escalar? Mercado pela direita foi um horror, né? Chegava a dar pena ele disputando com o Dudu. O Tauan Lara, que fez uma boa partida, né? Ele claramente precisa de mais sequência, mas é um menino, tem 18 anos. Enfim, o Inter sem Alan Patrick e sem Tyson, quem é o armador é o Maurício, como o Guerrinha disse, é um meia que entra na área e erra o chute, né? O Johnny, que é um jogador que infiltra, quando ele entra na área ele não sabe finalizar. Quer dizer, as limitações são enormes, assim, sabe? O Inter tá, na verdade, no lugar onde a gente imaginava que ele pudesse estar. Ele não podia estar lá atrás, como estava no trabalho anterior. O Inter tem que tirar lições. Eu até nem condeno o Mano pela ideia dele dos dois extremos, porque ele pensou assim, olha, eu não tenho lateral direito, titular nem reserva. Mesma coisa do outro lado. Venho de um jogo que eu tomei 3 gols. Vou jogar com o melhor time do campeonato. Vou lá, vou me fechar, vou colocar o Johnny para ter vantagem numérica no meio, congestionar o meio campo, tentar jogar no contra-ataque. Agora, quando não dá certo, muda. Eu acho até que demorou para mudar. Em vez de ser no intervalo, podia ter sido antes. Tal era o absurdo que foi o primeiro tempo do Inter. E o Inter tem que tirar lições desse jogo. É como disse o Guerrinha. Jogou com 9 o primeiro tempo, os dois atacantes, um não podendo caminhar e o outro não recebendo bola. Não está proibido de tirar jogador no primeiro tempo ainda. Era tal o domínio do Palmeiras, era tal... Se não tem aquele VAR milimétrico ali, o Inter perdia o jogo no primeiro tempo. Se não é aquilo ali... e o Mano reconheceu o erro e devolveu o time ao padrão anterior, tu vai ver como é que são as coisas. Saiu o Gabriel, um jogador de marcação, e aí o Johnny foi para aquela função e ainda acabou se defendendo melhor, inclusive, né? As bolas na trave que o Guerrinha feriu foram de cruzamento para mas o Gabriel é outra discussão, né, Diogo? Tem gente que gosta dele. Eu acho que não passa pela... Eu acho que passa por erro do Mano. O Mano que acertou muito e que vem acertando muito, equilibrou o time. O Mano errou. O Mano coloca 2 jogadores de velocidade que estão jogando de costas. Outra, o meio-campo do Inter teve um jogador que ficou totalmente sem função. Talvez por inaptidão dele para fazer aquela função, que foi o Edenilson. O Edenilson foi uma figura quase nula no jogo. A descrição do Edenilson, e ele é muito criticado nas redes sociais, porque ele é o capitão do time, ele é um cara que tem na hierarquia do Inter tem um protagonismo, mas o Edenilson como o meia que na hora de defender fechava espaço, na hora de atacar tinha liberdade de ação, não funciona. Não é esse jogador. Edenilson é um jogador que parte de trás, é um jogador que marca e ataca o espaço, mas aí Guerra melhorou. Mas o Edenilson aí atacar... só para completar, Guerrinha, desculpa, aí quando o Mano mexe no intervalo, e aí o Maurício não é a última bolachinha do pacote, não. O Maurício, inclusive, ele é o terceiro meia na hierarquia do Inter. Mas o Maurício, quando tu tem um cara no meio que segura mais a bola, tu tem um centroavante que incomoda o zagueiro, que tá segurando os zagueiros lá e que tá segurando a bola na frente, o teu time entra no jogo. Mas isso no primeiro tempo o Inter não entrou no jogo. Ficou óbvio com 30 minutos. Eu acho que o Mano poderia ter mexido até antes do fim do primeiro tempo. Tão óbvio era isso. O problema do Edenilson, para o Edenilson atacar, o Inter tem que ter a bola. O Inter sem a bola não vai atacar. Como é que ele vai atacar sem a bola? Vai atacar o quê? Para dar um soco na cara de alguém? Não. O Inter joga sem a bola. O Inter passou o primeiro tempo todo correndo atrás do Palmeiras, sem bola. Como é que o Edenilson vai aparecer? Porque não segurou pode. A bola na frente, Guerrinha. Não, porque não tem capacidade para segurar, não tem armador. O Maurício é muita manchete e pouco texto. Não, mas o Inter fez duas linhas de 4 com o Edenilson e o Depena no primeiro tempo, os dois na ponta, e aí por dentro dessa linha mais adiantada os defensores, Gabriel e Johnny. Aliás, nas poucas vezes que o Gabriel e o Johnny tiveram a bola, Depena não deu em bola, eles não conseguem nada. Acertar. O Gabriel e o Johnny têm dificuldade de fazer isso. Mas o Depena também é o caso do Edenilson, o Inter precisa ter a bola para dar para ele, para ele criar. Mas aí, Guerrinha, o Depena é um jogador que o Mano, por mérito dele, é um dos méritos do Mano ter puxado o Depena, que era um jogador que tinha jogado aberto como um ala, tinha jogado como um extrema pela esquerda, mas o Mano, numa conversa com o Depena, sugere, tu não quer jogar pelo meio, tem essa característica, pro Depena participar mais do jogo. O Depena jogando aberto, como ele fez contra o São Paulo, para marcar a subida do Igor Vinícius e do Rafinha, e contra o Palmeiras fechando o lado,
o Depena fica alijado do jogo, e aí tu não exatamente. tem ninguém que controle a bola no meio. O Maurício, eu vou repetir, não é uma sumidade, não é. Mas quando tu tem um cara que segura um pouco mais a bola no meio, tu tem um centroavante que te dá profundidade, tu consegue reter a bola na frente e aí teu time entra no jogo. Aí tu tem a bola por alguns instantes, tu troca passe. E vou te dizer, o Inter perdeu o jogo no segundo tempo, não pelo primeiro, no segundo, numa fatalidade. Num erro do Edenilson e do Maurício, que o Edenilson domina mal, a bola fica entre um e outro, e aí o Palmeiras, tu não pode errar contra esses adversários. O Palmeiras vai lá e faz o gol. O Edenilson- E o Inter estava bem no jogo e poderia até ganhar. O Edenilson e o Depena, eles ficaram alijados do jogo. Esse mesmo problema que o Léo relatou aí do Pena, aconteceu com o Edenilson do lado direito. E aí o Mano... Bom, eu acho que o que tem que ficar é de lição para o que realmente interessa para o Inter. Primeiro, o Guerrinha tem toda a razão. O Inter é isso aí, é o elenco do Inter. Imagina o Palmeiras, o Vanderlan, por exemplo, é um guri da base do Palmeiras. O Inter não tem jogadores para colocar como lateral. Tem muito mais recursos o Palmeiras. Tem o Duan A vida... É, não, tá, e jogou, né? E jogou. Mas o que eu tô dizendo é que o Vanderlan foi decisivo no jogo, né, Pedro? Passe do segundo gol é dele, fez uma belíssima partida o menino. O Everton até deu o troféu de melhor em campo que a Globo deu para ele pro guri, né? De tão bem que ele jogou. É o que diz o Guerrinha, eu tô insistindo isso desde a primeira fase. A vida do Inter é sul-americana. O Campeonato Brasileiro ele serve para o Inter ver o que dá certo e o que dá errado. O Inter aprendeu e tende a aprender que, esquece o David centroavante, eu acho que não dá mais para sequer pensar nisso, é lesa pátria. O alemão é o centroavante. Se contratar um muito melhor, ok. Se não, é um ponteiro centroavante, pronto. Eu disse há algum tempo atrás, alemão é seleção, e fui ridicularizado aqui no sala de redação. O problema do alemão é que surgiu o Pedro, ao mesmo tempo que ele no brasileiro. Mas o tempo alemão é a outra Copa. O alemão mereceu o clipe no Redação Mas Sport TV hoje. o alemão, ele é fazedor de gols. É claro que quando o Pedro pede seleção também, pelo menos na minha opinião, tem um pouquinho de exagero que faz parte do nosso dia a dia da emoção do Pedro que estava jogando o jogo. Claro que tem. Mas ele é um jogador... Mas é um jogador que está crescendo. Não, é que ele é um jogador... Ontem ele tem 2 lances. Cara, ele chuta... Primeiro, centroavante canhoto é raridade no futebol, né? Poucos apareceram e geralmente os que apareceram eram acima da média. Ele bate 2 vezes na bola, que uma ele faz o gol e por um lado do campo, o outro ele bate pelo lado direito e ele põe a bola na trave. Ele tem, nessa bola na trave, ele tem uma iniciativa de jogada, que ele dribla, que ele tem arranque. É claro que ele, pelo menos na minha opinião, ele não é esse jogador para a seleção que o Pedro diz e me refiro à questão da emoção do jogo, tem que puxar para cima. Mas que ele é um fazedor de gols e aí, independentemente, acho que vocês citaram agora que tem times, né, ao longo da história e propriamente o Palmeiras, por exemplo, que ele joga de uma outra forma sem ter necessariamente o centroavante referência lá. Só que no caso do Inter, ele entra e faz gol, cara. Claro, como é que tu abre mão de quem faz gol? A função dele não é fazer gol? Não, e tem assistência. Não tem como Eu abrir acho mão até dele. que talvez tenha eu disse isso na transmissão ontem, Pedro. Na média dele, em comparação a ele mesmo, ele sempre tem uma regularidade dentro de campo. Eu acho que tem até um certo preconceito, e eu me incluí nesse Se preconceito. ele tivesse grife, ele seria titular absoluto. Eu fui um dos que disse isso. Olha, ele não tem tanto repertório, ele tem que evoluir. E obviamente ele tem que evoluir. Depois o Mano nos informou que ele chegou a estar lesionado e isso atrapalhava. Olha, mas no jogo anterior ele recebe um passe do Pena infiltrando e dá o cruzamento pro gol do... Faz gol. Ele tem assistência, ele faz o pivô. Num gol do Edenilson, que eu não lembro nem mais quem era o adversário. Ele tem chute de fora da área. Ele tem gol dentro da área que o juiz anula lá e quase que o Inter ganha do... Sabe? Então, ó, daqui a pouco ele não é tão tosco assim quanto a gente imagina. Ele tem tem um Mas pouco de quando ele recurso. entrou contra o Inter, não é só ele entrou gol. contra o Inter, que chamou a atenção no Campeonato Gaúcho, ele infernizou a tarde inteira. Eu não sei se era tu comentarista, não me lembro que era o meu comentarista, tá? Ele infernizou a tarde inteira a zaga do Internacional. Porque ele tropeça na bola, ele cai, ele vai para um lado, Ele vai para luta. outro, corre, Ele- faz, Onde? acontece. E daqui a pouco faz. Ele é um Tá jogador, entendendo? ele é um jogador em formação, Pedro. O alemão é um cara informação, que ele está em evolução, é isso que eu estou dizendo. Ele está em evolução e outra. E aí, como é um jogador que está em evolução, o cara que vem de um cenário como o Novo Hamburgo, ele estava no Avaí B, a trajetória dele, se mandar jogar de goleiro, ele vai jogar. Tem fome, né? Ele não tem aquela coisa, ele não tem a voz ainda para dizer, não, peraí, a minha função não é essa. O alemão, a origem dele é de jogador de lado. Ele não é centroavante de origem, ele jogar pelo lado. E dá para perceber que ele não é 9 pivô. Porque no jogo contra o São Paulo e no jogo contra o Palmeiras, ele parte da onde? Do meio campo. A jogada que o Bagé menciona do chute forte no poste, é ele tramando desde a intermediária. O gol, ele trama desde a entrada da área. E, aliás, no gol, tem um giro dele, que ele gira armando pro chute, né?
um giro de calcanhar, assim, de quem conhece. Agora, é um jogador em evolução. O Inter precisa, neste momento, de um 9 pronto e vai elaborando o alemão, que daqui a pouco o alemão atropela. Assim como o Leandro Damião atropelou lá em 2010, 2011. Atropelou Kavenag, atropelou Alexandro, né? É um jogador que tem potencial. Deixa eu ver. Potter, o que tu achaste desse domingo do Inter, hein? Eu comecei medroso, acabou, depois de uma hora eu estava apavorado e acabei frustrado, né? Eu não poderia acabar apavorado? Potter, só uma notícia. Eu acabo de receber de uma fonte muito confiável que o Internacional está demitindo o Daniel Pavan, preparador de goleiros do clube. Acabei de receber agora. E é uma fonte bem confiável. Mas um baita preparador, Daniel Pavan, que teria sido comunicado há poucos minutos da decisão do clube e estaria sendo demitido. Acabei de receber. Guardemos as confirmações, enfim. Pô, Pedro, eu fiz o seguinte... hein, gente? Mas... nós vamos ter que ficar nesse assunto ainda. Na verdade, a minha estatística, todo um trabalho estatístico que eu fiz agora aqui, profundo, de 4 horas estudando o Inter, Pedro, foi derrubado por uma notícia como essa aí. O cara do Alisson, o cara do Daniel, me ajudem. Quem mais? Kehler. Kehler. Os veteranos, né? Os veteranos, Lomba e Danilo, né? O Lomba vira um goleiro de ponto. O Lomba vem Todos eles tiveram Bahia, uma né? super fase. Todos eles. Um deles perdura até hoje, que é do Alisson, né? A dos outros, todos eles tiveram um Isso é uma demissão bem equivocada, Potter. Daniel Pavan demiti-lo é uma demissão bem equivocada. Eu não gosto dessa demissão também. Não gosto O Inter tem hoje na comissão técnica 2 treinadores de goleiros, né? O Pavan, a gente conhece a história do Pavan. O Alisson, aliás, só é goleiro hoje graças ao Pavan. O Alisson tinha 13 anos, ele ainda era gordinho, ele não tinha dado aquele estirão que a gente dá na adolescência. E os pais do Alisson, né, seu João e a dona Magali, eles tinham o Muriel, que já era um jogador de nível de seleção, e um dia eles esperaram o Pavan na beira do campo, lá no suplementar. Opa. Falei com uma fonte, como é que é a fonte do poder? Aquele, como é? Círculo do poder. Círculo do poder. É uma decisão exclusiva do futebol. William Thomas, é esse o nome do rapaz lá, Isso. né? Então, Paulo confirmou. Autori, Mano Menezes e por aí. É do núcleo do futebol. Parabéns aos equivocados. É direito de quem demite, quem contrata, mas é um grande equívoco. E aí, só para complementar, Pedro, o Pavan, os pais do Alisson queriam tirar ele do Inter, porque ele não tinha dado o estirão, ele era gordinho, e o irmão já estava na seleção, e o Daniel disse, não, deixa mais um ano comigo. Ao final daquele ano, o Alisson começa a ser convocado, o Alisson cresce, emagrece e vira, e aí tem todo um trabalho ao longo da categoria de base dos dois, que faz do Alisson goleiro da seleção. Só que hoje o Inter tem, além do Daniel, e não é de hoje, o Inter tem o Marquinhos, que é um dos treinadores de goleiro que faz parte da comissão técnica do Tafarel na seleção. O Inter tinha 2 treinadores de goleiros de ponta, o Marquinhos e o Daniel. Mas fica uma questão assim, porque num jogo em que houve falha do Daniel, e o Daniel ele vem falhando esse ano, né? Ele não foi decisivo no jogo. Uma falha o Marquinhos vai junto, e viu? uma super defesa por jogo. Vida. Marquinhos demitido junto. O que o Internacional está imaginando fazer? Estavam ontem lá no Parque Antártica, no Allianz Parque, agora modernamente, Maurício. O Rogerião e o Daniel. Um demitido pelo Grêmio e outro demitido pelo Inter. São 2 erros, então. O Pavan e o Marquinhos são ótimos profissionais. Eu me lembro de uma brincadeira, o Léo vai lembrar do Marquinhos, que a gente dizia que era o melhor pé direito do Brasil, porque ele batia na bola para treinar os goleiros e colocava a bola onde queria. É uma pinta Mas de o sofá Marquinhos da foi sala. também. Entendi. É pinta de sofá da sala. Você demite 2 não preparadores entendi. físicos desse nível porque o seu goleiro está falhando. Bom, se o seu goleiro está falhando, quem sabe você troca o goleiro. Olha, o que o Pavan fez nesses últimos anos de Internacional aí é um gigantesco erro. Mas enfim. Pô. Quer ver Ele transformou goleiros. Todos os que passaram por ele foram os melhores à posição em algum momento da sua carreira. Não, ele transformou goleiros medianos, ele recuperou vários goleiros. Marcelo Lomba foi escolhido, acho que o melhor do Brasil, e é um cara o próprio médio. Danilo Fernandes, vários goleiros. Olha onde é que tá passaram o Danilo ali. Fernandes agora. Tá no Bahia, um time médio. Bom, O Pavan, acho que tem pelo menos, eu me lembro de ser setorista no Inter, ele já vê ele treinando ali na base, depois ele vai pro profissional, pelo menos uns 15, 18 anos de Inter. Não menos do que isso. Não menos do que isso. Até porque o Pavan ele tem cara de guri, mas ele tem mais de 40 anos, né? Ele começou cedo, assim como eu. Mas o Pavan tem pelo menos 15 anos, 18 de Inter. E todos esses goleiros aí, Boeck, Renan, Daniel, Alisson, Muriel, o Jandrei, que hoje é titular do São Paulo, era da base do Inter.
Tinha aquele Jackson, que era apontado como grande goleiro, acabou não afirmando, mas era goleiro de seleção de base. Toda essa gurizada passou pelas mãos dele. Mas o Léo, falando em equívoco, ontem aconteceu um equívoco reiterado por tantos e tantos treinadores do Internacional e que acabam expondo um jogador que é um dos maiores salários do Inter, um dos nomes do Internacional, e que toda vez que sai do lugar joga muito menos. E aí a rede social cobre o cara de pancada. Cobre o cara de pancada. E a culpa não é dele. Aconteceu de novo ontem. O Internacional tirou o Edenilson do seu melhor lugar, da sua melhor função. E o Pena. E por automático tira o Pena também. Mas o Pena eu tenho na conta, Diogo, de que ele ainda é, por mais importante que seja, ele é menos representativo no Inter do que o Edenilson, por tudo que o Edenilson faz desde que chega. Toda vez que um treinador tirar o Edenilson do lugar, ele vai diminuir a produção do Edenilson. Aconteceu contra o São Paulo no meio da semana, o Edenilson saiu do jogo e ontem ele não entrou no jogo, só foi entrar no intervalo quando o Inter retomou um padrão de meio campo diferente daquele que tentou no primeiro tempo e levou uma roda histórica do Palmeiras. Acredito que o Mano não faz de novo. Esse é o aprendizado que tem que ficar do jogo do Inter, me parece pelo menos, né? O Inter se defende melhor e ataca melhor. Se tiver o Edenilson vindo de trás, se tiver o Pena jogando como médio, um volante, dois médios ali que vão e vêm, o Pena pela esquerda do meio campo, Edenilson pela direita, um jogador próximo de armador ou quase isso, Alan Patrick, Tyson, Maurício, mesmo que eventualmente o Maurício não esteja bem, e ele de fato não está bem, ele já jogou mais, é assim que o Inter está sendo mais equilibrado. Pode eventualmente tomar 3 gols, não estava bem defensivamente, mas aí corrige com este desenho, porque fora disso não deu certo. E o Inter não tem tantos jogadores assim com características diversas para mudar o desenho a todo instante. Já que o Inter demitiu os dois treinadores de goleiro, temos que saber. A razão, né, por mais que se fale a razão, não quer dizer que seja verdade, né? Então isso aí vai ter que ser um trabalho jornalístico de ouvir várias pessoas para entender por quê. Mas já deve ter alguém engatilhado, né? Já deve ter alguém engatilhado, esse alguém bem, bom. Porque um fez goleiro durante uma década inteira agora aí. E o outro estava na seleção brasileira, então deve ser alguém nesse nível. Por Inter ter uma demissão, porque a gente não sabe a razão para demitir, né? Segundo o Guerrinha, deve ser por isso. Foi bem tira. Tava bem, né? Pedro, vamos lá. Eu fiz uma conta aqui. Vai. Que é? Não, que eu fiz uma conta aqui do Inter contra os melhores e contra os imediatos após a sua colocação no Brasileiro. Né? Eu peguei os 6 na frente do Inter e os 6 ali imediatamente abaixo do Inter. Dos 6 acima do Inter, o Inter perdeu pro Palmeiras, empatou com o Corinthians, ganhou do Fluminense, perdeu pro Galo, empatou com o Atlético Paranaense e ganhou do Flamengo. Fez 8 em 18. 8 em 18. Imediatos abaixo do Inter. O Inter ganha do Bragantino, empata com o Santos e com o São Paulo, perde pro Botafogo naquele jogo patético no Beira-Rio, empata com o Ceará, com um time misto, e ganha do Goiás fora de casa. O Inter fez 9 de 18, um pontinho a mais contra aqueles imediatos. Mostra o equilíbrio tremendo e que dá para trocar pontos, Pedro, com essa turma de cima aqui. Os caras que eu acho que são do tamanho do Inter na turma de cima, que são Fluminense e Atlético Paranaense, o Inter jogou contra o Flu lá no Maracanã e ganhou. São Paulo não, pode? É que o São Paulo tá abaixo do Inter, dos que estão na frente do Inter. Né? Palmeiras, Corinthians, Galo e Flamengo são melhores que o Inter, tem mais elenco, então eles devem acabar na frente do Inter naturalmente. Agora com o Fluminense, com o Atlético Paranaense, que estão na frente, Maurício, o Inter vai ter que trocar pontos aqui. Começou bem o primeiro turno. Ganhou fora de casa o Maracanã do Fluminense, empatou fora de casa contra o Atlético Paranaense e vai receber esses 2 caras no Beira-Rio. Isso não quer dizer muita coisa, obviamente, né? Mas enfim, tem um equilíbrio do Inter, num campeonato que eu não esperava. Eu confesso que eu não esperava que eu tivesse frustrado depois de um empate no Palmeiras, contra o Palmeiras lá, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo já foi dito tudo o que aconteceu, né? Enfim, é um campeonato com a cara do Inter, que os números também demonstram isso. Agora tem um trabalho, tem um treinador ali que está muito mais acertando do que errando. A gente está agora criticando algumas posições, né? O problema de ter colocado Wanderson e Pedro Henrique foi que mudou outros jogadores. Isso. Ele tentou jogar no contra-ataque, mas tem um treinador inteligentíssimo do outro lado, né? O Palmeiras matou todo o contra-ataque do Inter. O Inter, quando retomava a bola, já tinha 5 em volta. Claro. O Wanderson não consegue caminhar, cara. E outra coisa, Pedro, tem uma coisa que o Abel disse que o time dele cansou, né? Até porque não tem como jogar com aquela intensidade de 2 tempos. É absolutamente impossível marcar daquele jeito 2 tempos, né? Mas não foi só cansaço o segundo tempo. Foi um leve desdém do Palmeiras, né, para a partida, e eles não esperavam o alemão. Não esperavam que ele fosse jogar aquela bola. Marcando longe,
Né? Na hora que for colar nele, já era. E nem que o Edenilson e o Depena, devolvidos ao seu lugar original, né, como médios, indo e vindo ali no meio-campo, fossem dar ao Inter posse de bola. O Inter termina o primeiro tempo com menos de 40% de posse de bola e termina o jogo praticamente empatado. Quer dizer, ele conseguiu jogar por isso, porque Pena e Edenilson voltaram pro seu lugar e o Maurício entrou, o Inter teve meio campo. Que uma das coisas ontem, Diogo, que me incomodou num cara que eu tanto tenho elogiado, e eu estou fazendo essa crítica com a autoridade de quem está pedindo Maurício, que o Inter faça... Pois não. No segundo tempo, o Inter teve 57% de bola e o Palmeiras 43%. Eu disse no conjunto da obra, né? Isso. Ficou mais ou menos equilibrado, somando... No segundo jogo foi 52 e 48. Isso aí. Eu falo que o Inter deve fazer, se já não fez, uma proposta de renovar com o Mano para 23, e portanto é com essa autoridade, quem tanto está elogiando o Mano Menezes, é que eu estou fazendo uma crítica pontual, primeiro a ter pensado muito mal o seu time para enfrentar o Palmeiras, no primeiro tempo. E segundo, e talvez relacionado diretamente, diante da dificuldade que ele foi vendo no jogo, ele voltou a ser, por um tempo, aquele Mano Menezes que ficou um ano sem trabalhar. Onde um dos itens do combo ruim do Mano era um comportamento inaceitável junto à arbitragem. Ontem o microfone captava o Mano falando com o quarto árbitro coisas dissociadas do que estava acontecendo no campo. Ele foi dar um abraço do cara na entrevista. Não. Deixa eu te interromper rapidinho. Não, vai embora. Não, desculpa, Maurício, é porque assim... Ao intervalo. Se perguntou pra ele, né, o Mano, na entrevista, tu deve ter observado também, e ele disse, não, é verdade e tal, mas depois eu fui dar um abraço nele, então na minha cabeça ele percebeu, assim, que claro, falhou, mas entendeu? aí é que tá, esse é o novo Mano que eu estou elogiando. Velório, né? Não, mas o Pedro, eu estou elogiando esse Mano novo, renovado, boas ideias, rede social, Mas conexão Mano, com a torcida, mas ontem, pela dificuldade do jogo, voltou aquele que estava dissociado do jogo. O juiz estava fazendo uma arbitragem padrão FIFA. E uma coisa que você discute ainda no primeiro tempo é um gol anulado onde as linhas não me dão o impedimento. Como a linha não me dava o impedimento do Pedro Henrique contra o São Paulo também. Exatamente. Isso é coisa de treinador, Maurício. Naquele jogo que ele perdeu pro Botafogo, tu lembra que ele veio atrás da minha coluna que eu tinha registrado os 3 erros importantes do goleiro Daniel do Internacional. Não, Mano, quando ganha é tu e quando perde é tu também, tu fica mano. agitando tu também, né? Era o técnico do Inter que ganhava por 2-0, tinha 11 homens, o Botafogo tinha 10 e tu deixasse, através do teu time, a reação. Então, quando perde é tu, não terceiriza. E agora ele tentou terceirizar para a arbitragem, é assim? Ô, Romildo, o presidente Romildo, a gente anuala aqui no Sala de Redação. Da arbitragem. O senhor pode ir atrás do Daniel Pavan? O Inter acabou de demitir ele ali. Tá. Não, o Pedro vai chamar intervalo, depois a gente vai falar do Grêmio também. Papinho com o Romildo Bolzan. Tem um minuto Grêmio depois. Amiguinho do Bolzan, tá classificando, já virou amigo do Bolzan. Eu sou vice-líder agora, né? Cooperativa Santa Clara, a marca de lácteos mais lembrada pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide, há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club, conheça o lançamento da Cirela Goldstein, com uma vista inacreditável, apartamento de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado, Rua Azevedo Sodré, esquina com a Anita Garibaldi, saiba mais em cirela.com.br. Sabe aquela meia que os jogadores usam por baixo do meião para mais performance? Conheça a melhor em fiberoficial.com.br e nas principais lojas de esporte. E você sabe por que o vinho Aurora Reserva já ganhou diversos prêmios? Porque é um vinho que entrega aquela verdadeira experiência daquilo de melhor que tem a nossa Serra Gaúcha. A dica? Bom, a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Terras e países que fazem vinho de muita qualidade. Foi lá o Chardonnay da Aurora, pá, primeiro lugar. Aurora Reserva feito para você. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Aí vamos tentar falar do Grêmio, né, Bagé? É isso aí, Pedro. Falamos do 7º colocado, vamos agora pro vice-líder depois do vice-líder, voltamos em seguida.